Vamos ler aquele trecho de Pedro que a gente tem lido aí semana passada. A 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda Pedro 1, 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Grife essas palavras aí: inativos e infrutuosos. O Senhor não quer que sejamos nem inativos, nem infrutuosos, tá certo? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes ou não está presente, é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós encomendamos a Tua palavra a Ti, pedimos que o Teu Espírito nos ilumine, para que possamos ver o Senhor na Sua palavra. Nos faça ver a Ti, Senhor, acima de tudo. Nos faça ver o Senhor além da nossa circunstância. Nos faça ver a Ti. O Senhor já nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Nossos olhos precisam ser abertos para enxergar tudo que é nosso em Cristo. Nos ilumina em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a gente já tem falado aqui há algum tempo sobre esse assunto. Nós já ouvimos também outras vezes esse mesmo assunto de alguns irmãos aqui. Não é nada novo. A gente não está trazendo uma mensagem nova para os irmãos. Mas, quando o Senhor se revela para nós, é completamente novo. Você concorda comigo? Quando Deus fala, é como se nós jamais tivéssemos ouvido aquela palavra. Pega aí na sua Bíblia, junto comigo, Apocalipse não, Provérbios 29, 18. E eu vou ler aqui na minha tradução, mas eu quero que você leia na sua também. Eu quero comparar um pouco rapidamente as traduções que nós temos desse texto. Provérbios 29, 18. Na minha tradução, diz assim, eu vou ler rapidamente aqui, ó. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Tem uma tradução diferente aí? Pode ler. O povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem, quem obedece a palavra de Deus.
Amém. Tem outra? Tem uma tradução que diz assim, que não havendo visão, não tem? Não havendo visão, o povo se desintegra. Irmão, essa questão de nós enxergarmos é algo extremamente importante na nossa vida. Porque Pedro, é o que disse lá, lembra do texto que nós lemos, primeiro texto de 2 Pedro, capítulo 1, que aquele a quem essas coisas não estão presentes, está cego, e pode estar esquecido da purificação dos pecados de outrora. Então, é imperativo, não é opcional, é imperativo que tenhamos visão espiritual, porque o nosso caminhar vai ser determinado pela visão que nós temos. Se nós não temos visão, nós seremos levados para qualquer lugar, nós seremos distraídos, nós seremos pegos possivelmente, muitas vezes, lutando contra o próprio Deus, porque não enxergamos aquilo que Deus deseja. Então, se você é um crente em Jesus Cristo, nós falamos hoje, tanto na reunião mais cedo como nessa agora, acerca da obra do Filho, acerca do que Ele fez, sua obra, o que Ele realizou na cruz. E se você recebeu esta obra, se você creu, você é um filho de Deus. Agora, a minha preocupação ao falar sobre isso é que, mesmo como filho de Deus, se nós negligenciarmos as coisas que Pedro está falando, se nós cairmos no pecado que Pedro está dizendo lá, de não associar com a fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e no versículo 3 diz que todas as coisas que conduzem à vida e à piedade já nos foram doadas em Cristo Jesus. Eu não tenho que inventar nada, eu não tenho que criar nenhuma coisa. Já há uma provisão do Calvário para nós vivermos. A única coisa que eu preciso dizer é: Senhor, que eu possa ver. Lembra daquele cego que nós falamos? Senhor, eu quero ver aquilo que o Senhor já fez. E nós temos exemplos na Bíblia, muitos, de pessoas que não enxergavam, e o Senhor deu visão para elas. Isso mudou radicalmente a vida que elas tinham. Há um homem que eu posso chamar do personagem emblemático na Bíblia, que é o Paulo, né? Esse homem, a Bíblia diz que ele era perseguidor da igreja. Ele perseguia, nós vamos ler agora Atos capítulo 9. Ele era um perseguidor. Ele achava, na visão que ele tinha que pegar os crentes, levar maniteado e matar alguns deles. E ele fez isso com relação a aquele discípulo que foi apedrejado. Lembra o nome dele? Estevão. Diz que Paulo, ele guardou a roupa daqueles que apedrejaram a Estevão. Paulo, ele trabalhava para matar, para prender os cristãos. Essa era a visão que ele tinha. Ele achava que tinha que fazer isso, irmão. Veja você. Vamos ler Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Eu não vou me delongar muito aqui, mas assim, vamos ler o texto para a gente poder compreender. Saulo, ele era chamado Saulo, né? Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se a um sumo sacerdote e lhe pediu o quê? Cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho aqui está com letra maiúscula, não é qualquer caminho, amém? Assim homens como mulheres, e os levasse presos para Jerusalém, para lá serem julgados. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Glórias ao Senhor. Luz maravilhosa. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou:
quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo a ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aqui é paradoxal, né? Porque ele achava que enxergava e o Senhor cega ele. Há um relato, eu não encontrei agora, mas os irmãos lembram disso, que ele está fazendo a narrativa desse fato aqui do caminho de Damasco. Ele contou esse fato algumas vezes, da sua conversão. E ele diz, irmão, num desses relatos, que o sol que estava brilhando ali era o sol do meio-dia, não é isso, Décio? Não tem um texto que ele fala? Era o sol de meio-dia. E você sabe que meio-dia é o horário que o sol está no seu ápice, não é verdade? É o ponto mais alto do sol. Ele está, durante o dia, é a hora mais, é o ponto mais elevado. E a Bíblia vai dizer que uma luz maior do que o sol de meio-dia brilhou para Paulo. E essa luz, irmão, nós sabemos quem é essa luz. Atos 22 está aí relatando que a luz ali era maior do que o sol de meio-dia. E essa luz brilhou para Paulo. Agora, o que é que está acontecendo aqui? Aqui você tem alguém que era inimigo dos cristãos, que era perseguidor. Você entende como é necessário a questão da visão? Você tem alguém, Paulo, irmão, era um homem sinceramente errado. A fidelidade de Paulo não era, ele achava que estava fazendo certo. E ele disse: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou pegar para Damasco e vou pegar carta para levar esses crentes aqui presos comigo para Jerusalém, porque eles são a seita maligna. E ele vai para lá com essas ordens dadas pelo sumo sacerdote, com mandato judicial, com a tentativa de prender os crentes. E o Senhor maravilhoso encontra Paulo no caminho de Damasco. E agora, irmão, vamos parar aí. Ele precisa arrumar suas ideias, porque ele estava vendo que ele tinha que matar os crentes. Ele estava achando que ele tinha que acabar com aquela seita. E ele estava andando nesse sentido, que é o sentido, vamos dizer, errado. E quando Jesus fala para ele agora: Paulo, você tem que andar nessa direção. A vida de Paulo mudou, a visão de Paulo mudou, tudo foi transformado pela visão que Cristo deu a ele. Irmão, se o evangelho entra na tua vida e não faz nenhuma mudança, vamos ver se realmente foi o evangelho. Porque se Jesus, ele entra na nossa vida, ele vai provocar essa mudança maravilhosa. Ele vai provocar, você está andando numa direção, e o Senhor, cada um aqui teve o seu caminho de Damasco, viu? Cada um aqui teve esse caminho de Damasco, e esse caminho de Damasco provoca uma mudança tremenda na nossa vida. A visão de Paulo aqui, ela tem 2 aspectos. Nós aqui estamos falando apenas um dos aspectos. Ele vê o Senhor glorioso, amém? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor fala para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Primeiro ponto é que ele vê Cristo como cabeça da igreja. Ele é o Senhor. E Paulo viu ele como esse Salvador. Paulo encontra. E ele não sabe quem é Jesus, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Porque Paulo estava perseguindo a Jesus? Me ajuda aqui. Paulo aqui, o Saulo de Tarso, estava perseguindo a Jesus?
Objetivamente falando, não. Objetivamente falando, ele não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo a quem? Os discípulos de Jesus. Amém? Ele estava perseguindo os discípulos. Esse agora é um outro aspecto da visão. Ele viu o Cristo ressuscitado. Aí o Senhor responde para ele. Jesus complementa a visão. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso está mostrando o seguinte, que a visão de Deus não deve ser apenas de Cristo como nosso cabeça. Nós precisamos também enxergar o corpo de Cristo, a igreja. Nós precisamos ver o que Paulo viu aqui, porque Paulo, ele viu cabeça ascendido nos céus, amém? Mas o corpo de Cristo, onde é que está o corpo? A igreja não é o corpo de Cristo, irmãos? Paulo estava perseguindo os discípulos. A igreja é o corpo de Cristo, e ele viu que a igreja é o corpo de Cristo. E esse irmão, quando fala sobre esse assunto, é uma clareza tremenda. Então, você vai vendo exatamente o que eu estou lhe dizendo. A visão, ela vai colocar em ordem a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas prioridades, aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. A visão, ela vai colocar em ordem o nosso caminhar. E uma vez o Carlos Alberto estava falando do irmão chamado Xangão. Xangão no chinês, desses irmãos aí, cooperadores do irmão Ni. E parece que ele era sogro do irmão Christian, que também já partiu para o Senhor. Ele falou o seguinte a respeito da visão. A visão, ela não é para nós cantarmos, nós podemos cantar. A visão não é para nós estarmos falando apenas, mas a visão, ela precisa nos governar. Vou repetir. A visão que você tem de Cristo e também da igreja, do propósito de Deus, não deve ser apenas retórica. Amém? A visão, ela precisa governar cada parte do nosso ser, da nossa vida, das nossas relações, da nossa caminhada com Cristo. A visão que Paulo teve transformou a vida dele, e dali em diante, irmão, você sabe, o texto que se segue, o Senhor ordena a ele que ele vá a um homem chamado Ananias, e esse Ananias aqui, ele aparece apenas essa vez na Bíblia. Depois de 3 dias cego, Ananias vai e ora por ele. E o que é que acontece? Se não lembra, pode pescar aí no texto. Cai as escamas. Muito bem, Jaque. Depois de Ananias orar por ele, cai as escamas. E ele começa a ver novamente. Às vezes a gente precisa orar um para os outros para que caiam as escamas, viu? Às vezes pode ter um bocado de crente com escamas aí. Pode ser que a gente tenha escama, e essas escamas impedem que nós tenhamos uma visão, que nós possamos enxergar como devemos enxergar. E daí em diante, irmão, Paulo, que era o perseguidor, ele se torna o quê? Ele se torna perseguido. Que paradoxo, não? O que poderia um homem que estava... Eu posso falar aqui que Paulo fazia parte da nata da sociedade daquela época. Ele mesmo, em dado momento, ele escreve, ele era judeu de judeus, ele era um homem que tinha cidadania grega, falava o grego muito provavelmente, e também ele era cidadão romano. Paulo estava por cima da carne seca. Ele era um homem que, humanamente falando, sem visão, né? Ele não precisava do evangelho. Para que vai me acrescentar o quê?
Mas agora, irmão, a visão que Deus deu a ele, ele começa a enxergar que importa. Ele mesmo diz num determinado texto, se eu não me engano, lá em Atos, através de muitos sofrimentos, entrarmos no reino de Deus. É essa visão espiritual, irmão, que nós precisamos ter. Meus queridos jovens, ontem eu estava falando para um jovem de 18 anos, de um tempo atrás, quando nós iniciamos aqui, há pouco mais de 30 e poucos anos. Quando eu cheguei já tinham irmãos, eu não cheguei no início. E era um bocado de jovem. Um bocado de jovem. E o jovem, ele é cheio de ideias, né? Cheio de... Se Jesus não der visão para eles, eles podem se perder. Então, querido jovem, peça visão ao Senhor. Mesmo você que é mais velho, Pedro diz que se essas coisas não estão presentes em nós, e elas não forem aumentando, elas fazem com que nós sejamos infrutuosos e inativos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É possível que você esteja aqui, você já tenha um tempo com o Senhor, e essa visão em você, ela não teve tão nova, tão viva, como deveria estar, e como estava aqui em Paulo. É escrito à igreja em Éfeso que tem um porém contra ti, o quê? Abandonaste o teu melhor amor. Quando nós nos convertemos, quando nós estamos com essa visão nova, nós pretendemos pregar o evangelho para a Bahia toda, para o mundo todo, né? Nós queremos ir para a África, nós queremos ir para a Europa, ser um testemunho naquele lugar. Nós queremos, irmão, nós devemos cantar aquele hino pedindo como oração: acende a chama ao Pai, que uma vez brilhou. Nós precisamos constantemente fazer essa oração, porque as adversidades fazem com que nós fiquemos meio amedrontados diante das objeções que nós temos no mundo espiritual, no âmbito da família, no âmbito financeiro, e aí vai. Nós temos muitas adversidades que se opõem àquilo que Deus deseja, e essa visão, ela é testada, ela é provada, ela é constantemente questionada. Então, quando nós iniciamos, eu estou dando esse exemplo, não para trazer nenhuma glória para nós, não é esse o propósito, não é isso, mas apenas falando como exemplo. Você tinha irmãos que estavam servindo na liderança, e não sou eu, não estou falando de mim, com 18 anos, né, Décio? 17, eu falei até baixo, com 17 anos. Você já imaginou alguém aí na liderança com 17 anos? Mas, irmão, era o que Deus tinha para aquele momento, né? E, irmão, porque esses irmãos do passado, eles foram fiéis, o Senhor pôde acrescentar e avançar mais e mais, e o Senhor continua querendo avançar. E aqui, olha, para ir um ônibus, o primeiro ônibus que foi para Contagem, eu também não estava lá, eu posso falar porque eu não estava lá no meio, né? Não estou falando de mim. Teve gente até que tinha uma vaca, teve a gente até que tinha nesse tempo, era um tempo que tinha ainda muitos irmãos, dono de fazendas no nosso meio, hein, Jorginho? Teve gente até que vendeu vaca. Só tinha, a questão é que era um rebanho de um só. Aqui não é de um só pastor, não. É de um só animal. A única vaquinha que ele tinha, ele vendeu, para poder investir naquilo que naquele momento ele acreditava que era o Senhor. Eu posso dar outros exemplos, Décio tem mais exemplos ali, porque estava nesse tempo e não participei. Mas o que eu quero falar, amado irmão e irmã, é que quando você vê, você paga o preço.
quando você vê a glória do que está ali, é maior do que o preço que você tem que pagar. E nós precisamos ver essa glória. Nós precisamos enxergar, com o passar do tempo, essa glória pode estar sendo perdida. Então, por isso que nós devemos, eu vim para aqui hoje com alguns hinos no coração, não sei qual deles a gente pode cantar. Dai-nos visão, lembra do hino do Denacondon? Dai-nos visão, dai-nos visão. Nos faça ver a beleza do Senhor. Você conhece? Faz-nos ver a beleza do Senhor. É necessário. Porque se nós não vermos, nós ficaremos sem direção. Nós ficaremos perdidos. Nós ficaremos sem saber para onde ir. Irmão, quando você vê, sua vida ganha um norte. Você lembra daquele trecho que o Senhor fala, da palavra semeada entre espinhos? Você lembra daquele texto? Nós não vamos ler agora, não estava na programação, eu não vou fazer isso. Mas cada uma das pessoas que recebem ali a palavra tem o seu contexto. E nesse contexto ela pode ser sufocada, ela pode ser apagada, ela pode não frutificar. E aquele que dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um, é o que ouve a palavra e faz o quê? A compreende. É o que ouve a palavra e deixa que Deus faça na vida dele o que precisa ser feito. E com esta palavra, algo na vida dele começa a mudar. Eu quero ler Hebreus agora, capítulo 11. Esse texto, na última vez que eu falei, eu não completei. Hebreus capítulo 11. Falando de Moisés. Pela fé, Moisés, 23, 11 e 23. Pegou aí? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Agora aqui, isso fala a respeito dos pais de Moisés. Agora aqui fala a respeito do próprio Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aqui Moisés fez uma escolha. Amém? Fica claro aqui que Moisés, ele poderia ter a escolha de ser chamado filho da filha do Faraó, ou não. Olha aí. Ele recusou. Ele tomou uma escolha deliberada. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Agora por quê? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Irmão, olha só, nesta ocasião aqui, que está falando acerca de Moisés, acendeu ali o visor, por favor, alguém pode... Está refletindo nos meus olhos. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Obrigado, irmão. Ele enxergou algo maior. Amém? Como já falei aqui, Moisés, nos dias de hoje, era como se ele fosse filho do presidente atual dos Estados Unidos, ou filho da filha do presidente Biden. Pô, que moral, hein? Ele recusou ser filho, ser chamado, esse status, filho da filha do Faraó, preferindo ser maltratado. Ele fez uma escolha, ele preferiu. Por quê? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto ele considerou o opróbrio de Cristo
Mas, irmão, Cristo já tinha vindo aqui? Você já parou para pensar? Aqui está anos na frente da vinda do Senhor. Moisés antecede a Cristo, concorda, né? Mas aqui diz que ele preferiu a vergonha, o próprio a vergonha, correto? De Cristo. O que é isso aqui? Moisés tinha os olhos abertos para ver a vergonha de Cristo, que hoje, quando olhamos para ele, nós olhamos para trás, histórico, fato histórico. Cristo morreu por nós. Moisés, quando olhava, ele olhava para frente. Eu sirvo ao meu Senhor Jesus. Eu não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Eu quero entender, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas. Eu sou um servo de Deus e eu prefiro que vocês me conheçam dessa forma. E ele não quer ser chamado filho da filha de Faraó, porque considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava, ele via, amém, irmão? Ele via o galardão. Será que a gente consegue ver o galardão? Tem um trecho aqui que eu também não consegui encontrar, mas que você vai lembrar agora, que diz assim, falando também da fé: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Será que você vê essa cidade? Será que você vê que há um arquiteto que preparou um lugar? E agora aqui, irmão, ó, se você vê isso, se você anda de acordo com isso, significa o seguinte: que nas suas relações, sejam elas comerciais, ou de matrimônio, ou de irmandade, sua visão vai ser governada por isso. Sua visão vai ser norteada pelos princípios que tocam este reino. E a gente precisa falar mais sobre isso, você sabia? Porque na hora das nossas relações uns com os outros, é que mostra quem realmente nós somos. É quem realmente nós somos. Na relação marido-mulher, pai e filho, na relação da irmandade. Mas não é quando está tudo bem não, quando está na lua de mel não. É no confronto, quando envolve interesses. Você quer saber quem é alguém? Contraria os seus interesses. Contrarie. E você vai ver se essa pessoa está habitando em Cristo ou se está habitando no velho homem. Seja filho, seja pai, seja... Contrarie. Mas eu não estou falando que você vai sair aqui, agora eu vou contrariar os interesses da Esté ali, ó. Esté está ali me olhando. Não é isso. Deus vai promover. Esse é um assunto que Deus promove para mostrar quem realmente nós somos. Aqui diz que ele contemplava o galardão. Versículo 27. Pela fé, ele fez o quê? Abandonou o Egito, não ficando amedrontado pela cólera do rei. Mas, esse trecho é demais. Mas permaneceu firme. Como quem o quê? Como quem vê o que é invisível. Amém? Há objeção à sua fé? Claro que há. Nós não somos desse mundo. Mas se você vê o Senhor, você permanece firme. Sabe por quê? O cara está objetando sua fé aqui embaixo, mas seus olhos estão lá em cima. A circunstância está objetando sua fé aqui embaixo, mas seus olhos estão lá em cima. A escassez está objetando sua fé aqui embaixo, mas você vê aquele que é invisível. Amém, irmãos? Pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé celebrou a Páscoa. Novamente ele está olhando para frente. Ele sabia que o cordeiro ia morrer. E você percebe, como é que eu vou alimentar minha fé? Moisés estava alimentando sua fé no sacrifício de Cristo. Como é que eu vou fortalecer? Às vezes a gente faz essa pergunta. Como é que eu vou fortalecer a minha fé? Como é que eu vou robustecer? Como é que eu vou caminhar nesse mundo? Ele diz assim, ó:
Pela fé celebrou a Páscoa, ele partiu o pão. Novamente, ele parte o pão, olhando para onde? Eu posso dizer, né, Décio, que ele aqui partiu o pão, né? Moisés partiu o pão, como você fez aqui essa manhã. Celebrou a Páscoa. Pela fé celebrou a Páscoa. E o derramamento de... Sem derramamento de sangue não há? Então está claro aqui. Ele celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessou o Mar Vermelho. Você sabe o que é o Mar Vermelho? O que significa? Diga aí, Pinho. Batismo. Pela fé atravessou. Então, pela fé ele fez o quê? Você batizou? Tem muita gente aqui sem batizar então, né? Vocês batizaram ou não? Atravessou o Mar Vermelho. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Aí o ímpio vai lá e diz assim: eu também vou. Mas ele não creu. Aí a Bíblia diz assim: tentando os egípcios, foram tragados de todos. Você entendeu? Se a pessoa que vier, eu vou me batizar também, cuidado, ele vai morrer afogado. Espiritualmente falando, ele pode até sair das águas, mas se não tiver a realidade do crer, da celebração da Páscoa, e isso tudo aqui, nós que estamos falando, está contido naquilo que Pedro falou. Associar com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, está contido ali. Está contido. Você precisa ter essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, para que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isto aqui, o batismo, a celebração da Páscoa, o abandono de Moisés do Egito, porque contemplava o galardão por maiores riquezas. Ele viu que aquele tesouro que o Egito podia dar, ele tinha algo maior. Ele tinha algo maior, irmãos. É a mesma visão de Paulo. Você consegue perceber? É a mesma visão de Paulo. Paulo achava que estava certo. Eu tenho que matar os crentes. Eu fui chamado para isso. Até aquele dia, no caminho de Damasco, ele achava que tinha sido chamado para isso. Mas Deus faz assim na visão dele. E ele agora entende que ele tem que pregar o Evangelho de Deus. Aquilo que ele perseguia, agora ele está pregando. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Irmão, essa visão transforma a nossa vida. Será que você consegue perceber? Se nós enxergarmos, a igreja ela precisa ter visão. Se nós enxergarmos, nós teremos uma vida transformadora. E é possível que com o passar do tempo, aquelas coisas que não estão existindo em vós e não estão aumentando, nós podemos estar, o Pedro fala uma palavra que me deixa assustado. Aquele a quem essas coisas não estão presentes está cego. Ele está falando para crente. Ele está dizendo que o crente pode ficar cego. Ele está dizendo que você corre esse risco e eu também corro. É por isso que quando escreve a última carta da igreja em Apocalipse, a Laodiceia, ele aconselha 3 coisas. Você lembra? Me ajuda então. Não vou ler o texto porque na semana, se for ter, a gente lê o texto. Ele aconselha 3 coisas lá em Apocalipse. Na última carta, na última igreja. Ele aconselha 3 coisas. Aconselho de que de mim compre o quê? Colírio. Essa é uma das. A igreja precisa de colírio. A visão da igreja pode estar embaçada. Ela pode estar focando em outras coisas que são importantes, mas na ordem divina, na prioridade divina, na hierarquia de valor divino, não está de acordo com o relógio de Deus. E nós precisamos de tudo, irmão. Nós precisamos de trabalhar, nós precisamos de ter negócios, nós precisamos de estudar.
É como nós já falamos. Nós ficamos felizes com os irmãos que estão indo estudar fora, com aqueles que estão fazendo mestrado, doutorado, devem ser bem-sucedidos nos seus negócios. Mas não esqueça que a prioridade divina é que Deus seja o centro da sua vida. A visão, ela precisa nos governar em todos os nossos atos. Sabe por quê? Porque nós não somos desse mundo. Eu te dei 2 exemplos. Moisés. Eu te dei um outro exemplo, Paulo. Homens bem-sucedidos. Homens que tinham um lugar de destaque nessa sociedade. Mas eles escolheram o opróbrio de Cristo por maiores riquezas. Quando você vê Jesus, irmão, você vê que tudo mais é muito pequeno. Uma vez eu estava numa formação do curso de inglês. E a professora pediu que nós fizéssemos uma redação em inglês. Minha professora de inglês, Dona Maria Ochoa. E lá no curso tinha uma juíza, tinha um promotor, tinha um advogado e tinha um vendedor ambulante. Você sabe quem é o vendedor ambulante? Era eu. Naquela época, os irmãos aqui mais velhos sabem que eu fui um grande empresário de balas. E ali se tornou um point de comunhão. Mas não vamos falar sobre o point de comunhão não, agora não. E nós fizemos uma redação. A professora pediu que fizesse uma redação em inglês. Foi uma redação, uma frase, era algo assim. E, irmão, a frase que Deus colocou no meu coração para colocar, ela queria que você falasse das coisas que seriam mais importantes para você. E o que eu coloquei foi o seguinte, que eu queria ver mais de Jesus. Alguns falaram de lugares, outros falaram de pessoas. E naquele momento, foi uma oportunidade de dar testemunho da pessoa do Senhor. Irmão, Deus não nos chamou para esse mundo, irmão. Nós precisamos enxergar que nós somos para Ele. O nosso trabalho, a nossa família, o tempo que nós estamos aqui, é apenas um tempo. A Bíblia diz que se vivermos muito, pode chegar a 70 anos. O que passar disso é o quê? Canseira e enfado. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Nós precisamos enxergar que a vida só vale a pena se nós vivermos focados, centralizados na pessoa do nosso Senhor. Se não houver esse sentido, e aqui você sabe muito bem que eu não estou dizendo que você tem que deixar de trabalhar ou de estudar, não estou dizendo isso, não entenda o que eu estou falando mal. Eu estou dizendo que Jesus precisa ser o primeiro. Eu quero fazer uma correção aqui da semana passada. Quando eu estava falando sobre a oração, eu falei o seguinte. Eu falei assim da reunião de oração e disse assim: você sabe que eu participo, né? Foi algo assim, não foi? Eu quero pedir perdão ao Senhor, já pedi, também pedi perdão aos irmãos por terem mencionado isso, porque isso me pesou ao coração. Tá certo? Isso me pesou. Eu quero corrigir, eu retiro essa palavra e me arrependo. Mas o que eu queria dizer para você, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê visão. Nós precisamos enxergar. A visão pode estar meio embaçada. Eu pediria para você botar o hino Give us vision. Em inglês é dai-nos visão. Pare para pensar um pouco. E se sua visão estiver embaçada, peça para o Senhor renovar. Lembra do cego? Eles chegaram diante de Jesus e perguntaram. O cego pergunta ao Senhor: que queres que eu te faça? Aí ele diz: que eu
torne a ver. É uma pergunta tão, né? Se você está ali com o cego e você está ali com Jesus, o Senhor, por que o Senhor tem que perguntar? É porque é necessário nós dizermos, Senhor, que eu torne a ver. Nós precisamos ver, amados. Se nós vermos, nós vamos avançar e vamos avançar como nunca fizemos. Amém? Vamos cantar esse hino, Give Us Vision, ou faz-nos ver a beleza do Senhor. Amém? E eu agradeço aqui pelo tempo. Vamos orar, em seguida a gente canta. Senhor, obrigado por esse tempo. Que o Senhor possa tornar a Tua palavra verdadeira e real em nós. Somente o Senhor, através do Teu Espírito, é quem pode fazer isso. Conduza-nos com graça aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém.